adequada e correta, né? E você pode participar através do WhatsApp. A partir de agora o telefone está liberado, é o 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque o Bom Dia Divinópolis vai trazer para você ao vivo a orientação adequada. Quem está comigo aqui nos estúdios da Minas FM é o André Rodrigues. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui. E hoje, Flaviano, eu acho que já 6 meses que a gente participa aqui, se eu não me engano, eu vou falar de um benefício que, se eu não me engano, a gente ainda não falou, que é o salário maternidade, que é um benefício muito importante na ocasião do nascimento do filho, né? Então, ele é um benefício que, para o segurado que é empregado, carteira assinada, ele não vai ter carência, não vai ter um número mínimo de contribuições. Então, se a pessoa está com o vínculo ativo, está com a carteira assinada, se tiver 15 dias e ela, por exemplo, está grávida de 7 meses e faz um fichamento, ela já vai ter direito ao benefício. Então, ela pode requerer esse benefício a partir de 28 dias antes do parto, diretamente na empresa, que ele é um benefício que a empresa paga para o empregado e depois ela faz a compensação junto ao INSS. Já o autônomo, aí já tem uma diferenciação, que é importante a gente fazer. Ele vai ter que ter um número mínimo de 10 contribuições pagas em dia. Então, é um número de carência. Então, isso justamente para evitar que a mulher, a partir do momento que sabe que está grávida, comece a contribuir. Aí, no caso, ela não vai ter direito, porque ela tem que ter no mínimo 10 contribuições pagas. Isso é a carência. Então, é importante a gente enfatizar que muita gente, depois que está grávida, começa a contribuir. Aí não vai ter direito ao benefício, que ela precisa de ter no mínimo 10 contribuições pagas. E também a gente tem casos que o pai vai ter direito, aí no caso vai se chamar salário paternidade, que é o caso que a mãe venha falecer no parto, ele vai ter direito, que a lei visa essa proteção para cuidar do recém-nascido, tem uma pessoa para cuidar do recém-nascido, e também nos casos de união homoafetiva e guarda judicial, que aí dos componentes dessa união vão ter direito ao salário maternidade, no caso paternidade, né? E ainda no caso de aborto. No caso de aborto vai ter uma duração de apenas 15 dias, não vai ser 4 meses como é o benefício na forma comum, mas ainda assim a segurada vai ter direito a esse benefício durante 15 dias. Uma orientação importante, né, que o Café com Previdência traz aqui para você. E agora, né, a gente vai responder as dúvidas da população. Como acontece todas as semanas, né, o telefone fica liberado para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, pode encaminhar a sua pergunta. O doutor André está aqui ao vivo para responder você. Inclusive, eu já tenho dúvidas aqui. Ele está dizendo o seguinte, André, que tem aí 15 anos já de contribuição e tem 57 anos, né? Aí ele quer saber o seguinte, ele precisa continuar contribuindo, né, para poder se aposentar? Bom, no caso é homem, né, que está perguntando. Para fins de Não, mulher, perdão. Mulher? É a Vânia, Bacana. Então, no caso da Vânia, ela já tem o tempo mínimo, que é 15 anos, porém não tem a idade, que atualmente é 62. Então, para fins de aposentadoria, ela não precisa contribuir. Mas eu orientaria que ela contribua, ainda que não seja todo mês, que seja de 6 em 6 meses, para que ela se mantenha segurada. Aí, caso ela precise no auxílio-doença, ela vai ter direito. Caso ela venha falecer, se ela tiver dependente, ela vai deixar a pensão por morte. Então, a gente não pode ver a contribuição apenas para fins de aposentadoria. Existem outros benefícios. E caso ela pare de contribuir, ela não vai estar assistida mais pela Previdência. Esse é um ponto importante, né, André? Muitas vezes as pessoas só observam o tempo para aposentadoria e esquece, né, que continuar contribuindo te garante como assegurado, né? Aí no momento aí, por exemplo, ela está com 57 anos, ela tem, em tese, tem que esperar mais 5 anos, né? São 5 anos que a pessoa pode ficar desassistida, né? Exato. Aí, para que a pessoa não tenha que pagar todo mês, para não pesar no orçamento, é possível que ela, se ela for autônoma, né,
facultativa, no caso, que ela contribua de 6 em 6 meses para não se desligar da Previdência. Aí ela vai se manter coberta e, caso precise do benefício, vai ter acesso. Eu tenho uma dúvida de um telespectador da TV Candidez. Ele disse o seguinte, né, que ele trabalhou um tempo na zona rural, hoje ele trabalha na área urbana com carteira assinada. Para poder contabilizar esse tempo da área rural, ele quer uma indicação de documentos. Quais documentos ele pode juntar para poder colocar no processo? É perfeitamente possível, só que ele vai ter que ter prova documental, pelo menos um início de prova documental desse trabalho rural. Aí ele vai poder, junto com testemunhas, fazer essa prova. Ele pode usar, por exemplo, certidão de casamento, citar a profissão lavrador, trabalhador agrícola, título de eleitor, aquele certificado de alistamento militar, se a profissão tiver alguma profissão que ligue ao meio rural, é aceito, filiação a sindicato, histórico escolar em escola de zona rural, comprovante de endereço em zona rural, compra de produtos agrícolas, venda de produtos agrícolas, enfim, contratos de empréstimos bancário rural, qualquer documento que comprove essa ligação dele com o meio rural. Vale ressaltar, você já até falou isso aqui outras vezes, né, André? É necessário ter documentos, só testemunha não resolve. Exato, a justiça não aceita nem o INSS. A testemunha ela é apta para vir a corroborar a prova documental. Então, a prova documental com a testemunha aí vai ser aceita. Só a testemunha não. Por isso, ele tem que ter algum documento que faça essa comprovação. Eu tenho a dúvida da Cida lá do São do Luís. Ela quer saber o seguinte, quer começar a pagar o MEI, né? Como que ela procede? Bom, para pagar o MEI, primeiro ponto a gente tem que ressaltar que ela vai ter direito à aposentadoria somente por idade e somente no salário mínimo. Então, quando ela completar 62. Para começar a pagar, ela tem que abrir, existe um site do microempreendedor, que é um site do governo federal, ela tem que fazer inscrição no MEI, abrir um CNPJ. A partir do momento que aquele CNPJ está ativo, todo mês ela vai pagar a guia de contribuição. Então, até eu indicaria, no caso, ela procurar um contador, um técnico contábil, para que faça da maneira correta. Agora, vale ressaltar, a gente já falou sobre isso aqui também, gente. Antes de abrir o MEI como opção previdenciária, é necessário avaliar se é interessante, né, André? Porque às vezes a pessoa já tem um período de contribuição e contribuía até com um percentual um pouco maior. Então, enfim, tem que ser favorável para você. Exato, o MEI não vai contar para aposentar por tempo de contribuição. Então, muita gente que estava próximo de se aposentar passou a pagar no MEI e a hora que vai requerer descobre que não vai contar só com a idade mínima. Então, é importante olhar se no caso dela se é adequado a contribuição no MEI. Eu tenho aqui outra dúvida, é do Giovanni, lá do bairro Porto Velho. Ele está dizendo que tem 36 anos de contribuição e 58 anos de idade, né? Com qual idade ele poderá se aposentar? Bom, é difícil, assim, são 4 regras de transição que a reforma da Previdência trouxe. Então, a gente tem que calcular o tempo que ele tinha na data que a reforma foi aprovada, que foi novembro de 2019, para calcular qual regra ele se encaixa. Então, seria preciso fazer uma avaliação, colocar no programa de cálculo, para ver se ele se encaixa na regra do pedágio, na regra de pontos. A princípio, muito provavelmente ele iria se aposentar somente aos 60 anos, mas teria que confirmar isso fazendo o cálculo para ele. Eu tenho aqui uma outra dúvida, né? É da Isabela, lá do bairro Jardim das Mansões. Ela está dizendo que tem 15 anos de contribuição e 61 anos, completa 62 anos no ano que vem. Só que ela está dizendo que foi desligada da empresa. Ela quer saber se é compensatório para ela receber o seguro-desemprego. Bom, se ela já tem os 15 anos, ela tem o tempo mínimo, ela teria que aguardar os 62. Então, no caso, ela pode sim receber o seguro, porque o período de seguro não conta como contribuição previdenciária. Mas se ela já tem os 15 anos, não vai trazer prejuízo para ela. Ela pode aguardar os 62 para se aposentar por idade. Vale a pena só ela pedir o relatório da Previdência, né, André? Porque atenção quanto a isso, né, gente? A gente já falou sobre isso também. Muitas vezes pode faltar uma informação lá que você tem certeza desse período de contribuição, mas pode faltar, enfim, é necessário ter certeza desses 15 anos, para você não ficar 6 meses aí descoberto. Né? Muito bem lembrado, Flaviano. Talvez a pessoa, eu tenho 15 anos, mas no cadastro oficial do INSS tem algum erro de data, alguma irregularidade. Então, é interessante que ela
busque antes de completar a idade, confirmar isso, se está tudo certo realmente, para que quando ela completar a idade, ela não tenha surpresas. Eu tenho aqui a dúvida da Fabrícia, André, é até interessante, ela está dizendo que quando faz a pesquisa lá na Previdência, aparece o nome dela com a diferença de uma letra, né? É o CPF, é o mesmo CPF, mas parece que o cadastro foi feito com 2 nomes diferentes no mesmo CPF. Como resolver isso, ela quer saber? Bom, é interessante ela resolver e ela pode agendar pelo 135 ou pelo próprio site do Meu INSS um serviço de atualização cadastral. Aí ela vai juntar toda a documentação de identificação dela, se for casada, certidão de casamento, para estar corrigindo, para que o cadastro dela no INSS fique igual ao que está na Receita Federal. Porque isso, quando ela requerer algum benefício, pode dar alguma inconsistência. Então é interessante ela atualizar para evitar isso. Eu tenho aqui outra dúvida. Ele quer saber o seguinte, no MEI, como ele parece que ele é microempreendedor, ele quer saber como ele faz para dar entrada no auxílio maternidade, né? Ela quer saber como faz para dar entrada. O MEI garante também esse benefício? Garante sim, porém aí ela vai ter que agendar, né? Se ela for, no caso como ela é MEI, ela não é empregada, ela vai ter que, pelo 135 ou pelo Meu INSS, fazer o agendamento do pedido de salário de maternidade e anexar os documentos pessoais e a certidão de nascimento do filho. Caso ela já tenha no mínimo 10 contribuições pagas, ela vai ter direito. Fica a dica, orientação aqui do quadro Café com Previdência, sempre trazendo para você, né, essa proposta aí de utilidade pública. Muito obrigado, André, pela participação aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Eu que agradeço mais uma vez, Flaviano, um ótimo programa aí para vocês, uma excelente semana para todos. Muito obrigado também a todos os ouvintes que encaminham perguntas, participam e nos ajudam a construir esse quadro feito especialmente para você.